Estamos de volta e sabia que passam a valer a partir de hoje as mudanças da norma regulamentadora número 1 com novas regras de saúde mental no trabalho? A medida prevê que empresas identifiquem riscos de impactos à saúde mental dos funcionários e adotem estratégias para a redução do problema. A aplicação de multas às empresas que descumprirem as regras foi adiada por 90 dias para que as organizações possam se adaptar. Nesses 3 meses, a fiscalização tem caráter educativo, com orientações. A medida foi anunciada em 2024 pelo Ministério do Trabalho e Emprego, mas a aplicação foi postergada depois de pressão de sindicatos, patronais e também de empresários. Mas quais são os desafios daqui para frente, hein? Quem chega para fazer análise é a psicóloga e especialista em neurociência e comportamento, a Juliana Zerlaui. Juliana, boa tarde, seja muito bem-vinda ao Conexão. Boa tarde, Kelly. É um prazer estar aqui e poder ajudar de alguma forma. Pois é. Existe, então, agora essa medida, mas o que acontece daqui em diante? Só a lei resolve esse problema? Esse é um ponto extremamente importante, Kelly. O Brasil está batendo recorde de afastamento. Em 2025, a gente chegou a 546 mil afastamentos, então algo realmente precisava ser feito. E essa lei vem contribuir para a saúde mental dos trabalhadores. A questão é que ela sozinha não resolve o problema. Então, o que a gente precisa é de uma ação corajosa das empresas para poder alterar os seus procedimentos e se adaptar para que possa, principalmente, prevenir os riscos psicossociais. Pois é, e nessa questão da prevenção, quais caminhos podem ser adotados, hein? Um primeiro ponto importante vai ser essa adequação da lei, que é um processo de aprendizado. A gente já está esperando essa curva de aprendizado. Então, vão ser criados comitês, indicadores, métricas para fazer esse acompanhamento dos riscos, né? Um segundo momento é muito importante que as empresas não fiquem apenas preocupadas com checklist de compliance, mas que elas realizem programas, por exemplo, programas de mindfulness, treinamentos de inteligência emocional, de psicologia positiva, para ensinar esses trabalhadores, esses colaboradores, como eles podem fazer essa regulação emocional para ir prevenindo esses riscos, e evitar que chegue ao extremo, que é essa necessidade de afastamento. Pois é, então por isso que precisa ter esse olhar de momento de aprendizagem, porque é um processo realmente de mudança de mentalidade de todo mundo, né? Inclusive dos próprios funcionários. Sim, eu costumo dizer que os funcionários ou os indivíduos, né, eles não precisam esperar uma empresa ideal, né? A gente nem sabe se isso existe. Claro que toda organização tem as suas dificuldades, os seus desafios. Então é muito importante que o próprio indivíduo ele busque também esse conhecimento, esse autoconhecimento, consiga aprender a estabelecer os próprios limites, dizer não para metas abusivas, para jornadas exaustivas, para assédio moral, por exemplo. E sempre procure assistência psicológica quando ele sentir que existe a necessidade, não esperar chegar a um extremo para só então buscar ajuda. Você citou o termo psicologia positiva, eu gostaria de destacar, porque quando a gente fala de psicologia positiva, não é apenas você ser positivo, né? Ser poliana, né? Existe ciência comprovada, inclusive tem um livro muito interessante, O Jeito Harvard de Ser Feliz, que mostra o seguinte, que mesmo em Harvard, né, que todo mundo tem um privilégio de estar lá, cada 5 estudantes, 4 estavam em depressão, ansiosos, com problemas de saúde mental. E aí foram pesquisar a importância da psicologia positiva, ou seja, você se colocar de forma positiva para a vida, para as situações, inclusive para ajudar na solução de conflitos. O que a gente está tratando aqui não é daquela positividade tóxica, né, que aponta que o indivíduo deve estar sempre em estado de felicidade. Qualquer emoção, mesmo as consideradas positivas, se constantes, elas mostram uma necessidade de reajuste. O saudável emocionalmente é o ser humano navegar pelas emoções conforme cada contexto. Então, não é disso que a gente está falando, né? Quando eu falo sobre psicologia positiva e agora, mais recentemente, a neurociência positiva, elas focam na potencialidade do ser humano. Então, como é que ele pode tomar decisões melhores, como é que ele pode ter uma regulação emocional melhor, como é que ele pode ser mais cooperativo, mais empático e tantas outras características.
Então, ao invés de olhar apenas para as patologias, para os sintomas, para o sofrimento, ela vai além para olhar como que a gente pode melhorar, como que a gente pode se aprimorar com técnicas específicas, com métodos validados para conseguir alcançar esse ideal. Até porque quando a gente alcança esse ideal, obviamente todo mundo ganha, porque o funcionário se sente melhor e a empresa também consegue um melhor resultado final. Sim, é o que a gente precisa focar, né? A gente precisa incentivar que as empresas foquem não apenas na performance, mas na realização. Tanto a realização individual quanto a realização coletiva, que é isso que faz o trabalhador querer estar presente, querer dar o seu melhor. É esse relacionamento de troca que acaba sendo benéfico para todo mundo. Então, a gente não quer que chegue no extremo do burnout, como tem acontecido muito no Brasil, mas a gente quer criar um ambiente propício para o desenvolvimento de todos e também para a própria organização. Exato. Agora, claro, você já mencionou, as empresas vão ter que criar comitês, vai ter um período de aprendizagem, mas individualmente, né? Qual o sinal ou quais sinais o funcionário pode perceber para dizer, olha, acho que não está legal? O sinal mais importante é se tem alguma emoção que está muito regular, muito constante. Então, por exemplo, se for uma tristeza constante, se for uma apatia, vontade de não estar ali, de não participar por muito tempo, ou frustração também constante, ou estresse. Então, é isso. Então, observar se existe essa regularidade. Flutuar entre as emoções não tem problema. Em alguns momentos você vai se frustrar, ou você vai ficar triste, ou vai ficar estressado. O que não pode acontecer é ficar o tempo todo. Então, esse é um parâmetro muito importante para se observar. Ter esse olhar interno, esse autoconhecimento, essa autopercepção, para conseguir ver as bandeiras vermelhas quando elas levantam, para poder atuar ou buscar ajuda sempre que necessário. Exato, e que todo mundo se adeque e vamos ver como tudo isso vai funcionar daqui em diante, né? Muito obrigada, viu, pela análise, uma boa tarde, até a próxima. Boa tarde, até mais. Até. Olha, mais de 500